Buonasera, hermanito. Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. E a gente vem aqui para conversar sobre a ideia de um convite ao yoga. A pergunta que às vezes é que se depara muito é: isso é yoga? Né? O que faz algo ser yoga? Claro que a gente não vai fechar o tema aqui, mas vamos abrir o tema aqui. É impossível a gente afunilar uma resposta definitiva disso, porque o yoga é uma tradição viva. Ela é muito mais do que uma tradição oral, ela é uma tradição corporal, sinestésica. Então o yoga é uma forma de instrução sinestésica, que trabalha com a corporeidade, ou seja, a relação do seu corpo com o meio, formando quem você quer ser, mais do que você pensa ser, mas deseja ser. Então, o corpo assim é o principal livro, guru, né? O entre ou aliado. Eu gosto de usar, o yoga é um agenciador, uma agência. A agência não pega a modelo e conecta com uma marca, uma revista, uma loja, o que é que seja. O yoga então é esse aliado, ele não é caminho, ele é o agenciador por meio do seu corpo, na condução de você entender melhor a sua posição, o seu comportar-se no mundo. O yoga te ajuda a isso. Então aqui a gente já abre a concepção do yoga para além das posturas ditas yógicas, para além das doutrinas e textos iógicos, porque todas estas doutrinas, práticas, crenças são codificações da percepção de um coletivo do mundo interno deles. Então, quando a gente pensa em yoga X ou Y ou Z, eles são intersecções, cristalizações, sempre históricas, de um dado coletivo na intersecção com seus corpos. Então o yoga, aliado para a codificação da percepção do mundo interno e externo que lhe atravessa, daquilo do que antes passava despercebido, e aí vem a ideia da meditação. A meditação como um meio de você perceber o que antes passa despercebido. E junto com isso, toda a fisiologia dita sutil do yoga. Uma fisiologia invisível, uma fisiologia do despercebido aos desatentos, que quando você começa a perceber, aumenta o seu grau de atenção sobre o seu corpo interagindo com o mundo, começa a aumentar também a sua sacação, o yoga vai chamar de viveka isso, pelo menos o yoga de Patanjali, essa intuição, essa clareza sobre você interagindo com o mundo. Pois corpos porosos ou enrijecidos, porosos porque passa e nada lhe afeta, ou enrijecido que forma couraças musculares, como diz Reich, não sentem nada, né? Anestesiados ou alienados de si. E aí eu lembro do filme O Clube da Luta, onde os caras organizam um clube para darem e receberem porradas um dos outros para voltarem a sentir a vida passar, tá ligado? O personagem principal é um meio esquizofrênico, conversa com a imagem dele, quem ele está vendo, percebe a vida dele totalmente sem sentido naquele quarto, naquele apartamento cheio de coisas, e ele vai morar num lugar totalmente abandonado, todo roxo, machucado, mas ele volta a sentir a vida dele. Então, toda a história espiritual e memória ancestral do yoga, como da espiritualidade africana, indígena, da maioria dos povos originários de cultura oral, eu coloco aqui, acontece na corporalidade, na corporeidade. Os yogas, portanto, estão além do que escreveram sobre ele, buscando encapsulá-lo numa outra forma institucional. Essas formas institucionais, as tradições, as escolas, são o mal? Claro que não.
A partir do momento que você entenda que elas não são o yoga, elas são mais um yoga, uma representação yógica de um dado coletivo na intersecção de dados corpos numa geografia espiritual. Como, por exemplo, o clássico Yoga de Patanjali, no seu consagrado Yoga Sutra, é uma intersecção do hinduísmo, atravessado pelo yoga na constituição de uma doutrina. Se você pegar os aranyakas, os natas, os nagas, aqueles sadhus errantes, eles têm uma outra concepção do yoga. Ela é absolutamente diferente? Claro que não, porque eles participam da mesma geografia. Mas quando o yoga, a partir do século XIX para o XX, vai sendo transplantado para outras cartografias, vão acontecendo novos yogas. Mas é claro, quando o yoga vem da Índia, qualquer yoga sem uma matriz indiana não é tão legitimado quanto o de lá. Porque nós já falamos no outro vídeo, há uma luta, um campo, por quem tem mais autoridade. Então vale tudo no yoga? Vale tudo, mas não qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa que se dá o nome de yoga pode ser pensado de yoga. Então o que caracteriza o yoga? O que caracteriza o yoga primeiro é o corpo. É a experiência que ele possibilita ampliar na destruição mais e mais e mais, cada vez maior, nunca vai ser infinita, nunca vai ser definitiva, dos maias, das ilusões que nos atravessam, ampliando nossa percepção de nós mesmos e na interação com outros corpos. Um dia vai acabar todos os maias? Impossível, porque uma vida sem maia, uma vida sem ilusão é uma vida desiludida. Você vai tomar fluoxetina e antipsicótico. É alguém em depressão, um corpo poroso, ou um corpo enrijecido que não sente nada. O yoga, muito mais que um destruidor de ilusões, de maias, é um desalienador e um potente criador de ilusões. Todos os yogas institucionalizados, e suas doutrinas, e suas crenças, e as suas práticas, nada mais são do que mais um Maya. Mas é um Maya que cura. Como diz James Hillman, é uma ficção que cura. Ele lhe possibilita construir um sentido de vida. Agora, se você for capturado por isso, acreditar que isso é o yoga, você está alienado. Então, olha só que interessante, o próprio yoga pode te conduzir para o oposto do que ele se propõe. Então o yoga está além das suas escrituras. Todos os budistas, hinduístas, jainistas, ayengueiros, vedantistas, tantricas e cristãos que trabalham com yoga são intersecções cristalizadas momentâneas de yogas percorridos em corpos coletivos, dando sentidos e percepções dançadas ao extremo até se cristalizarem como mais um tipo de yogar como verbo. Então Shiva, a imagem subjetiva desses yogas fluxos, que é um deus dançarino, andrógeno, tem o homem, tem a mulher ali, são corpos dançando no ar, sempre à beira do abismo. A tradição do yoga, então, não é oral ou escrita, mas corporal. Foram e são xamãs, bruxas e outros loucos corpos dançando funk, quarup, samba, sufi, jon, capoeira e outras danças e outros corpos que abrem e fecham com portas e portas que comportam fluxos dessa vontade de potência que nos movem em persistir apesar de continuar existendo forças para ser. No fundo, cada professor de yoga hoje é uma espécie de um motorista de Uber, conduzindo outros corpos do ponto A para o ponto B, até que todos os seus alunos e ele mesmo se perceba que tudo é ponto B, porque você é o seu corpo percebendo. Então essa ideia de um yoga tendo a verdade e outros deturpando essa verdade é só mais uma narrativa de busca por legitimação num ciclo consagrado do campo espiritual do yoga. Espero que isso não tenha sido definitivo, mas tenha ampliado a sua cabeça, pelo menos para ter dúvidas sobre certezas inabaláveis
de que a sua escola, a instituição de yoga, construiu você como fé, como crença. E elas continuam existindo, mas contanto que você se ligue, que é só mais uma forma possível de ser atravessado por uma forma de jogar. Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Forte abraço. Deixa um link se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Até mais.